Eu fui criado no bosque, fui criado num lugar chamado Paradise, na Califórnia. E tudo de lá eu aprendi da natureza. Eu aprendi sobre o... Eu esqueci minha lista. As abelhas. Eu aprendi sobre... Eu estaria interessado nas abelhas e como elas funcionam. Então eu iria observá-las e, primeiramente, eu estava, sabe, curiosamente tentando entender elas. E elas ficavam excitadas e nervosas e elas começavam a fervilhar. E eu aprendi eventualmente isto. Foi por um período de poucos anos, enquanto eu ia e voltava pelo bosque, diversos quilômetros, ida e volta, para ir à escola. E durante este tempo eu continuei querendo saber não apenas os pássaros, e as abelhas, e as formigas, os esquilos e tudo mais. Mas eu queria saber como e por que a natureza funciona da forma que ela fazia. E então eu me lembro que houve um dia, eu disse, está na hora de se sentar com as abelhas e descobrir. E mais adiante eu vou contar uma experiência com abelha que eu tive. E acho que vocês irão achar interessante, mas eu me sentei e eu continuei chegando mais perto de qual o nome que se diz? Colmeia, espaço. Sim, havia colmeia. E eu ouvi a intensidade das asas. Elas estavam ficando um pouco mais intensas. Eu senti que elas eram exatamente... Elas estavam fazendo um alerta, como, ei, não venha aqui, você está entrando no nosso território aqui. E sabe, recue e relaxe, e nós iremos dar uma olhada em você. Então todas aquelas abelhas estavam vindo ao redor, e eventualmente elas iriam pousar em mim. Eu pensei, eu vou virar uma pedra. Mas eu fiquei calmo e eu disse, ei, o que vocês estão fazendo? Queremos só conferir você, sabe? Só conferir você. E depois elas partiram. E então, finalmente, elas não queriam mais nada comigo. E eu nem mesmo tinha uma abelha em mim. E eu levantei e fui olhar outra coisa. Mas, novamente, isto foi antes do incidente do medo. Mas, novamente, se você usar a sua intuição, ao invés da a sua lógica ou razão, deixa você distraído algumas vezes. Mas a sua intuição, se você a nutrir e se tornar amigo dela, ela irá te guiar para estar sempre seguro, sempre estar confortável. E ela irá, sem preocupação, sem dúvidas, irá levar você para a próxima aventura. Se você permitir isto, eventualmente. Mas então, eu fui criado no bosque. Eu saí depois de se graduar no ensino fundamental da 8ª série, no bosque. Eu saí para o mundo maior. O mundo da indústria e negócios e medicina e assim por diante. E eu descobri quase que imediatamente que tudo sobre isso era inútil. Como que o que eles estão fazendo? Eu não podia acreditar que eles ainda estavam fazendo isto e aquilo. E o que eu aprendi que não era necessário quando você segue as leis da natureza. Então eu disse, bem, ok,
Eu quero fazer algo a respeito disso. Eu quero saber fazer uma diferença e mostrar às pessoas, se você voltar para as leis da natureza, você não tem que fazer trabalho pesado, você não tem que trabalhar tão duramente. Fazer as coisas também, não. E relativamente desnecessário, porque você tem que fazer tudo de novo, mais e mais vezes. Isso não é necessário. Então eu devotei a minha vida depois para... Eu sempre fui interessado em magnetismo, desde que eu era criança. Então eu disse, bem, ok, eu irei acompanhar e permitir que a minha intuição me guie. E eu vi e não queria participar das formas convencionais de fazer as coisas, pois elas me pareciam ao contrário, elas pareciam indo na direção oposta da natureza. Então, eventualmente, para cobrir o tempo, eu estou meio que metaforizado e avançado a palestra. Talvez avançando a palestra. Eventualmente, eu acabei como um técnico de laboratório. E eu nem mesmo era qualificado para ser um técnico de laboratório. Mas eles deram o emprego por causa do meu interesse em leis naturais. Mas eles me contrataram como um técnico de laboratório. E o governo financiava laboratório de pesquisa e desenvolvimento em Costa Mesa, na Califórnia. E por causa do meu interesse e meu conhecimento de magnetismo, eles me colocaram em um experimento magnético que eles estavam trabalhando. E o experimento deles era... Eu tinha um osciloscópio gigante e uma câmara gigante e... Era uma câmera gigante. Eu tinha um tubo de raio catódico, o que era equivalente a um tubo de raio catódico, disparando elétrons, como acontece na TV. Nas televisões antigas, para a tela. E o meu trabalho era disparar um elétron através deste campo magnético, sem deflexão. Faça um elétron atravessar aquele campo. Ele ia para a direita ou para a esquerda, ele sempre desviava. Ia sempre para o desvio, negativo ou positivo. E eles disseram, não se preocupe, simplesmente continue aumentando a energia. Continue forçando porque aquele pequeno elétron. E aquilo continuou por um bom tempo. Até que eu percebesse que aquilo não é natural. Eles estão tentando forçar este pequenino para ele ir aonde ele não quer. Então, eu equacionei aquilo aos meus, estudos naturais. E então, na próxima sala, por ali, eles estavam trabalhando com levitação. Eles tinham uma bobina de núcleo de ferro com fios. Eles chamavam de magnetron naqueles dias. E eles estavam ligando ele, e eles levitavam uma bola de aço por 3 ou 4 minutos e queimava a bobina toda. E eles iam pegar uma outra e pegavam outra mais e mais vezes. $400 a peça, e isso foi em 1957 ou algo assim, bem lá atrás. Então eles eram caros. E suprimentos, não se preocupe, simplesmente continue usando eles, está bem? E o meu experimento todo dia, quando eu desligava e saía,
eles escreviam 10 mil dólares, 10 mil dólares. E disse, isto é um experimento. Não está levando a lugar nenhum e eles estão conseguindo dinheiro aqui para não ir a qualquer lugar. E eu posso fazer um trabalho melhor que isso. E então eu fui para casa. E eu trabalhei com o meu entendimento de leis naturais. E eu fui para o teto da garagem, consegui uma TV velha, tirei o tubo de raio catódico e montei mesmo experimento com os ímãs no chão da nossa casa. E eu disse, ok, nós vamos do A para o B sem deflexão. O que eu aprendi na natureza e estava inerente naquele momento, então eu sabia o que eu estava fazendo. E que a natureza respira. E na ciência convencional, nas formas convencionais de fazer as coisas, eles ficam tão excitados para ver um resultado que eles o forçam, eles tentam forçar o resultado. E quando você força a natureza, ela não se move, ela não vai para o lugar que você quer. Você tem que trabalhar com as leis da natureza e deixar ela respirar. Então eu disse, ok, pequeno amigo. E eu tinha... Quando eu disparei o canhão de elétrons, eu pulsei o que é chamado de pulsar o sinal. Eu dei aproximadamente 1 ou 2 microsegundos para que então ele pudesse respirar. Então, quando eu o disparei, ao invés de tentar atravessar o seu caminho à força para um polo inteiro ou para o outro, ele foi por uma espiral, ele entrou em um movimento de vórtex e passou pelo campo sem deflexão, nenhuma mesmo, na primeira vez. Na primeira vez e atravessou. E eu disse, sim, é assim que se faz. Então eu tirei fotos e anotei o experimento. E então eu disse, contei para minha esposa, eu disse, nós vamos ter um aumento, eu consegui. Nós vamos ter um disso e um daquilo. Eu terei um laboratório. E então eu disse, bem, eu fiquei tão convencido que eu disse, bem, eu pagarei o outro experimento, eu posso fazer isso. Levitação acústica, é simples. Eu vi um filme uma vez, um 8 milímetros. Eu acho que ainda está disponível no YouTube. No Tibete, levantando estes blocos gigantes para cima do lado dos penhascos, eles usavam essas cornetas longas e trombetas. E eu me lembro do som. Eles conseguiam essas ondas sonoras. E isso levaria aqueles blocos para cima do lado da colina. E depois começavam a construir com estes blocos gigantescos, usando o som. Eu disse, ok, sem problemas. Então, eu consegui um alto-falante de 50 polegadas que tirei da TV. Coloquei no chão. Eu tinha um pequeno amplificador de áudio de 25 pratas que comprei em algum lugar. E eu o conectei e comecei a experimentar com as ondas sonoras dentro de um cone. Um cone parabólico. Então, eu tentei de tudo. Quadrados e retângulos, e finalmente eu pensei, bum! Que tal uma esfera bem redonda? E então eu peguei
uma bola de ping-pong, eu coloquei ela no centro e imediatamente, logo que eu consegui chegar à frequência correta de ressonância, onde ficou satisfeito e levantou até lá e ficou lá, levitando. Eu fui para a cama, na manhã seguinte eu me levantei e ela ainda estava lá. Eu tirei fotos, anotei tudo. E eu fui para o Advanced Kinetics, para o Dr. Wiener. Ele era o chefe do instituto. Eu disse, ei, eu acho que quero um aumento. Eu consegui fazer funcionar a minha coisa magnética. E eu disse, eu sei que eu sou um técnico de laboratório, não um engenheiro, mas eles estão chamando engenheiros para ver se conseguem fazer isso. A mesma coisa com a levitação, eu disse. Sem problemas. Bem, doutor, ele era um físico bastante familiarizado. Ele sabia o que estava fazendo, Sim, eu vejo o que você está fazendo, dizia ele. Eu entendo isso, mas... Ralph, o que você não entende é que este é um laboratório de pesquisa e desenvolvimento financeiro pelo governo, financiado pelo governo. E somos pagos para procurar as respostas, não para encontrá-las. Então, aquilo perturbou a minha mente e eu pensei, oh, minha nossa, tem algo errado. Eu devo estar no planeta errado, eu não entendo isso. Eles simplesmente não entendem, eles não querem entender. Então foi aí que eu consegui conhecer Carl. E disse ao meu vizinho o que tinha acontecido. O doutor disse, volte ao trabalho, nós vamos pôr mais dinheiro no seu envolvimento. Não diga nada aos engenheiros, não fale nada sobre isso, porque isso não é para ser falado com ninguém. Bem, eu voltei e eu percebi, o que eu estou fazendo? Eu estou simplesmente desperdiçando o meu tempo aqui. Mas eu tinha mesmo uma família lá, que estava precisando de mim, então eu estava um pouco preocupado com a minha renda, na verdade. Mas muito em breve, isso não importava mais. Eu percebi que eu tinha que fazer, que eu tinha que ser eu. E eu tinha que retornar à natureza. Então eu tive que desistir. Bem, isso foi... Obrigado. Então, eu contei ao meu vizinho e o que tinha acontecido. Oh, você precisa conversar com aqueles outros caras. Há um monte destes, uma vez por semana, nós nos reunimos neste pequeno grupo chamado Entendimento. E nós apenas discutimos e debatemos e nos reunimos com ideias. E eles gostariam de ouvir a respeito do que você está falando, porque eles têm coisas similares, interessados em coisas similares às que acontecem com eles. Então eu fui. E eu disse a eles, sabe, eu quero ver a gente sair do chão. Os pneus estão acabando com os jardins. Estão impedindo uma linda força e colocando asfalto e cimento. E os pneus, os barulhos e a poluição. Eu quero ver a gente ir como os Flintstones para os Jacksons. Como vamos subir para o ar.
pegar o pneu desta posição e colocar ele nessa posição. Apenas erguê-lo para o ar. Então, eles disseram, você se parece com um cara que conseguimos. Ele está preso lá no Arizona e Oklahoma. O nome dele é Otis Carr. Ele é um pupilo direto de Nikola Tesla. E ele está tentando continuar o trabalho de Tesla. E ele é muito pesadamente bombardeado pelas pessoas que não querem deixar isso acontecer. E ele está constantemente sob controle e vigilância de fechamentos e tudo mais. Mas ele quer construir espaçonaves e isso parece que é o que vocês estão se juntando. Então eles contataram Carr e eles convidaram ele à sua comitiva, engenheiros físicos, o pessoal do RH e PR, para vir para a Califórnia e se encontrar comigo. Então eles fizeram. Nós fomos para a Califórnia e nos colocamos acima do lago Howard. E está nas montanhas. E eles nos colocaram numa grande cabana. E eu me tornei familiar a Carr. Bem, era como conversar com alguém de um universo multidimensional. Este cara não tinha limite algum, quero dizer. Primeiramente, ele está alcançando todo... Me desculpe, muito café da manhã. Uma maneira adequada de se dizer e fazer, mas então nós entramos nisto, eu disse. Eu quero entrar, sabe? Eu quero entrar e fazer isto. E ele disse, sim, eu faço também. Então, nós nos sentamos por toda a noite e discutimos, sabe? Sobre o que Tesla ensinou a ele. E ele estava me ensinando e estávamos trabalhando juntos nas coisas não disponíveis para o público, porque o público não estava interessado nisto. E isso dizia respeito à consciência, sobre o que a consciência é e o que ela faz. Consciência é tudo. Ele explicou mesmo naqueles dias que nós vivemos no mundo espiritual, não no mundo físico. Nós temos uma causa e um efeito. Nós somos a causa, que é uma consciência interna que cria um mundo externo, que é chamado de efeito. E para fora a observação dos seus olhos, o que é chamado de olhos, retinas e cones e bastonetes e assim por diante. Eles são apenas câmeras refletindo a sua vida interna, que é a vida real. Fora disto, aqui não é a vida real. Parece ser, e nós criamos com os nossos pensamentos. Mas os nossos sentimentos nem sempre coincidem com os nossos pensamentos. Os nossos sentimentos são internos e os nossos pensamentos são externos. E não há problema com isso. Eles podem se alinhar um com o outro para onde o seu pensamento e sentimento sejam o mesmo. E tudo esteja bem. Mas o que acontece é que na pressa ou na ansiedade ou algo assim,
as pessoas começam a esquecer do alinhamento. E elas ficam acostumadas demais com as suas próprias criações, que é o mundo externo. E, ora, esquecemos que nós mesmos o criamos. Nós pensamos bem, não é minha culpa, é de todo mundo, existem pessoas lá fora. Não, isto é errôneo, e Carl me explicaria. E a nossa consciência, nós somos seres imortais, e isso sempre foi conhecido. Sócrates, muito tempo atrás, todos os filósofos falaram sobre isso. O eu imortal como sendo a nossa alma. A respeito do que é e de quem realmente somos. Aquilo que nós pensamos que somos é a nossa projeção externa. Nós nos estendemos para fora para pensarmos que somos algo. E isso, em alguns casos, é chamado de ego, ou qualquer coisa assim. Mas, assim mesmo, eventualmente você tem que fazer amizade com ele, porque ele pode também ser um bom amigo se você não abusar dele. Mas, então, eu disse, sim, bem. Ele disse, o tipo de nave que vamos construir aqui é magnética em natureza. Magnetismo puro. Nós não queremos nada relacionado a eletromagnetismo, porque esta é a convencionalidade. Este é, na verdade, o tópico que foi me pedido para falar a respeito. Foi antigravidade. E eu pensei, minha nossa, eu estou dando palestras sobre antigravidade. Mas agora que eu a vejo, ela é mesmo, porque eu quero tirar do chão os sentimentos. O pensamento das pessoas para conseguirem ver quem e o que realmente somos. Nós realmente somos seres magníficos, todos nós, cada um de nós. E nós estamos fazendo coisas agora que nós não percebemos o que estamos fazendo, que são mais simples na natureza. Nós não precisamos passar pelas dificuldades a ponto de trabalharmos duro para se fazer algo. Isto não é mais necessário. Quando você percebe quem você é. Então, você pode pegar daqui, eu gostaria que dissesse algo, diga algo. Então, bem, sobre isso, este pensamento, sobre o que nós somos, nós simplesmente esquecemos. O véu foi posto, a programação, que todos nós temos sido programados por muito tempo. Os nossos pais, os pais deles, nós estamos e fomos influenciados a ser menos do que somos. Agora está na hora, e neste mundo energético de movimento, está na hora de tomarmos de volta a nossa energia. Está na hora de nos lembrarmos quem realmente somos e o motivo de estarmos aqui, que é aproveitar essa vida. É ser aquele ser criador que nós somos destinados a ser e nos erguer para cima desta servidão, a moléstia e servidão de ter que irmos trabalhar todos os dias, de termos que ganhar a vida a toda hora, Eu sei, é muito difícil, pois Ralph me desconectou da empresa. Então, eu sei como o mundo empresarial é, e eu sei o que é servidão. Mas, uma vez que você vai além disso,
E você realmente sabe, e sabe mesmo, que nós fomos criados como seres livres. Se você der uma olhada para os pássaros, eu sempre olho os pássaros, ou qualquer um dos animais selvagens. Eles não precisam ir ao trabalho e bater ponto todos os dias para o sustento deles. Eles são tudo. Está sendo criado para eles. E uma vez que mudemos as nossas crenças e os nossos pensamentos, você verá isto acontecendo. E se você olhar para a sua vida agora mesmo, e olhar para além da servidão, você verá isso acontecendo mesmo assim. Os desejos e intenções que todo mundo está falando a respeito, se você intenciona algo, você terá e chegará até você, se você for paciente. Então, muitas vezes, você diz, eu quero isto, eu vou comprar, e eu tenho agora mesmo. Mas, se você simplesmente deixar ele chegar até você, deixar as suas necessidades, então, obrigado. Obrigado. E o como é bem simples, né, gente? Marsha e eu estamos vivenciando o que seria equivalente e rotulado. E muitos desses rótulos são feitos porque eu não conheço nenhuma outra palavra melhor. E eu não tenho uma educação acadêmica ou algo assim. Mas nós achamos isso de consciência, chamamos isso de consciência de quinta dimensão, na qual estamos vivendo e vivenciando ao invés de uma terceira dimensão. Porque na consciência de terceira dimensão, você tem uma caixa com 5 sentidos. E isso é tudo sobre o que nós somos. Fomos treinados ou ensinados a pensar ou operar. Os 5 sentidos, qualquer coisa fora disso entra para o wow, ou para o inexplicável, ou seja lá o que for. Então, Marsha e eu erguemos os nossos níveis de consciência, eu e ela, para um estágio multidimensional. Nós não temos mais as restrições dos 5 sentidos. Nós fazemos coisas agora. E vocês podem perguntar sobre isso mais tarde. Porque eu quero realmente entrar mais no assunto que estou falando. Nós fazemos coisas agora que parecem ser impossíveis, mas elas são feitas todos os dias. Nós rotulando isso, e eu não quero limitar isso, e eu não quero que vocês pensem que estamos tentando lhes contar algo que não fazemos. Nós bilocamos, nós percebemos. E Carmen falou isto também. Nós somos energia, nós não somos corpos físicos. Nós somos energia. E quando você aceita isto, esta é a verdade. E para a verdade que nós temos que retornar, é uma simples verdade. A mesma verdade é que não existe o passado. E não existe o futuro. Então pare de procurar pelas suas respostas por lá, porque elas não estão para todos nós. Nós não estamos lá, porque realmente, em verdade, eles não existem. Até que coloquemos um pensamento neles. Tão logo digamos, eu me lembro quando eu era criança, ou eu estou ansioso por isso. Daí então, nós somos os criadores disso. Está acontecendo instantaneamente.
E eu chegarei nisso porque isso está relacionado com o teletransporte. E eu chegarei nisso daqui a pouco. Me acabaram de dizer que eu não tenho muito tempo, então estou tentando me apressar. Então, onde eu estava mesmo? Teletransporte e bilocação. Então, ok, bem. De qualquer forma, nós chegamos num estado de consciência. E nós estamos nele agora. E é simples. Porque eu sei que a próxima pergunta será: como? Como você faz isso? E apenas perceber que nós já estamos em um mundo perfeito. Nós já estamos numa condição perfeita. Nós só esquecemos disto. E quando pensamos de forma diferente, nós criamos de forma diferente. Então, nós olhamos algo. Ok, isso não é tão difícil. Ok, é tão difícil. E isso não se trata apenas de consciência de uou. Se trata de consciência básica, de subconsciente. Quando você diz ao seu subconsciente o que isso é, ele dirá: ok, é assim que é mesmo. E isso se torna de: bem, eu não posso fazer isso. Ok, você não pode. Então, nem mesmo tente. Bem, eu posso fazer. Então, ok, você pode fazer isso. É simples assim. Nós somos guiados pela nossa intuição, que é uma parte de nosso subconsciente. E se você seguir estes sentimentos, ao invés dos externos, de alguém dizendo: você não pode fazer isso, e você aceita isso, então você está morto naquele assunto. Você não pode fazer aquilo. Mas se você disser: espera um pouco, eu acho, eu não sei o que posso fazer. E existe uma diferença entre se saber e se acreditar. Em um sistema de crença que eu abordei anteriormente, você pode ser levado a acreditar em qualquer coisa no mundo, mas ninguém pode realmente me convencer de quando eu estou com sono ou com fome, ou de quando tenho que usar o banheiro. Estes são conhecimentos. Eu sei que tenho que ir. Eu sei que tenho que comer, eu sei que tenho que dormir. E esta é a diferença. É simples. É tão simples que ignoramos isso. Mas há um sistema de crenças, no qual, se eles dizem: você realmente não precisa ir, bem, eles estão desperdiçando o seu tempo, porque eu estou indo, sabe? Então, de qualquer forma, o sistema de crença pode ser alterado. E o conhecimento não precisa ser alterado. Você pode alterá-lo, mas no sistema de crença, muitas vezes você pode mudar a sua crença, ou outra pessoa pode influenciar para aquela crença ser mudada. A projeção ou observação do conhecimento pode ser mudado, mas o conhecimento é a verdade. E a verdade é estável. E uma vez que você a encontra, ela nunca muda. Não importa que qual forma você olha para ela ou como você quer reorganizar ela. A verdade é estável. E é para isso que precisamos retornar. É para a verdade pura e simples de que somos seres imortais, desempenhando um papel aqui que não é mais confortável. Nós estamos ficando desconfortáveis com as condições do mundo e a pobreza e todas as outras coisas que queríamos imaginar que estão acontecendo agora. E simplesmente soltemos estas ideias e comecemos a cultivar que o mundo é lindo, que é um mundo maravilhoso.
Você provavelmente pense, isto é meio que louco, e é mesmo, até que você pratique isso. Mas Marsha e eu chegamos agora neste estado de consciência onde, sem exceção, e eu quero dizer, sem qualquer exceção mesmo, nós sentimos que tudo é bom, tudo, não existe nada fora do bom. Tudo é verdade em planos de referência. Tudo é real em planos de referência. Se você pode mudar o seu pensamento quando você pensa, isto realmente não é bom para mim. Se você pode mudar isso, mesmo as suas emoções, mesmo a raiva, sabe? Se você pode fazer, como o Ralph disse sobre o medo, se você pode mudar a sua percepção disso e procurar por este bom, e então você o verá. E talvez você não queira vê-lo, não importa. Mas se nós todos pudermos começar a mudar este aspecto do nosso pensamento, então nós poderemos ver mais sobre quem nós somos realmente. Enxergar mais esta realidade. E eles me questionam sobre, e as guerras, e as mortes, e tudo isso. Essas pessoas estão se matando. Sim, e o que dizer disso? Não está acontecendo para você, mas é uma lição. Essas são lições que constantemente são jogadas na sua frente para você olhar. Não vá lá, não vá lá, não vá lá. Ou você se afoga dentro disso por medo, por raiva, por frustração ou preocupação. Mas enquanto você estiver lá, você pode. Obrigado, obrigado, obrigado. Com profunda referência que, graças a Deus, eu não preciso ir lá. Graças a Deus que não está acontecendo a mim. E essas são as lições que, exatamente, presumidamente, estão acontecendo. Nós não sabemos realmente que elas estão acontecendo, mas nós ouvimos que estão acontecendo. Nós vemos na TV, nós ouvimos as notícias, mas não é uma realidade até que saibamos dela. Então, não percam o seu tempo na ilusão, porque é apenas uma ilusão que está dizendo, vamos lá, seja feliz, levante, não vá lá. Não vá lá, não vá lá. Então, é um alerta para nós, como o medo era para mim. Onde estávamos mesmo? Eu esqueci. Então, eu quero voltar para a espaçonave, porque muitas pessoas estão interessadas nela. Então, de qualquer forma, Carr e eu nos juntamos e ele tinha os engenheiros dele e tudo mais. E não mais de uma semana até que pessoas ligaram do grupo que estávamos estudando. E disseram, nós temos um laboratório, nós temos uma instalação, tudo disponível. Um armazém gigante, um laboratório matrix de ferramenta, oficina mecânica. Tudo, vá lá e trabalhe. Vamos conseguir algumas espaçonaves. Ok? Ok. Então nós fomos lá. E começamos a trabalhar. E nós começamos construindo um protótipo. Carr trouxe algumas coisas com ele, então não precisamos começar do zero. E nem precisávamos. Bem, em breve, depois dos modelos e depois de centenas e centenas de experimentos, nós fomos capazes de entrar em sinergia com a natureza. Isso significa se harmonizar. E a maneira que usamos para fazer isso é o que é chamado de ressonância. Ressonância é uma coisa muito simples, mas é muito complicada se você não a entende. Mas quando você chega à frequência de ressonância de qualquer coisa, você pode mudá-la, você pode permitir que mudanças aconteçam.
Bem, eu lhes contarei sobre o zangão. Eu mencionei as abelhas anteriormente. Quando eu estava na aula de ciências, eu estava no segundo andar, na sala de aula. E o professor estava dizendo que os zangões não podem voar. E a aerodinâmica deles e tal. É perda de tempo, eles não podem voar. Naquele momento havia um zangão lá fora, atrás da janela, olhando para mim. E eu disse, esta é uma escolha que a natureza está me dando. Você quer continuar com este cara ou você quer sair, vir aqui e descobrir? Então eu fiz. Este foi o início do término do meu aprendizado acadêmico. E eu voltei. E eu voltei para a natureza. E a minha intuição me levou para um cara que estava trazendo um livro chamado A Energia do Amanhã. Não precisa ser combustível. Está na biblioteca do Congresso e seu nome era Arthur Arrow. E ele fazia parte da comitiva junto com Carr. Ele e o irmão dele eram os nossos homens de relações públicas. Era um ex-militar, ele estava na inteligência. Wayne era o nome dele. E ele foi exposto a muitas coisas que disseram para ele não falar para ninguém, que não era para se tornar público. E ele disse, besteira, o público tem que saber disto, é o dinheiro deles que está imposto nisso. Então ele se juntou a nós e eu encontrei o irmão dele. E eu disse, e o que dizer sobre o zangão? E ele disse, você tem que dar crédito para seu professor, pois isso é tudo o que ele sabe. Isto é tudo o que ele sabe. Então, dê crédito, honre ele, e eu te mostrarei como os zangões operam. E então ele me contou, me mostrou que próximo da laringe, na garganta deles, há uma cavidade oca muito pequena, exatamente como um canudo é oco. E quando eles começam a bater as suas asas, eles o fazem até atingir a frequência de ressonância. Eu não sei se vocês estão familiarizados com a frequência Schumann e a frequência da Terra. Quando eles atingem a frequência de Schumann, eles se libertam desta, chamada influência gravitacional. E criam sua própria esfera pequena, uma pequena bolha magnética. E eles levitam, eles vão por aí, eles estão livres do nosso campo gravitacional. Eles criam o seu próprio campo. E ele disse, é isso, é simples assim como eles fazem. E existem alguns lagartos e existem alguns beija-flores que fazem a mesma coisa. E ele disse, bem, a ciência um dia descobrirá isso, mas eles estão meio lentos. Mas, então, de qualquer forma, nós começamos a construir estes modelos e chegamos no protótipo e então finalmente elevamos ele do chão. Levantamos ele do chão. Nós tínhamos uns pequenos de uns 30 centímetros e etc. E nós estávamos movendo ele por toda a nossa área, mas não tinha espaço suficiente. Então nós usamos o vale inteiro para testar nossos protótipos pequenos.
e se iluminavam e ionizavam, e era criado uma corona em volta da borda da nave. E as pessoas pensavam que eles eram discos voadores. Então, oh minha nossa, e então eles vieram correndo até nós. Iriam nos fechar de novo, mas estava bem, nunca tivemos qualquer problema. Mas nós continuamos trabalhando e trabalhando nele. E nós chegamos num ponto onde Carr disse, bem, porque estávamos trabalhando com pouco dinheiro, nós não tínhamos nenhum financiamento. As pessoas que queriam nos financiar, queriam nos controlar. Eles dizem, bem, nós daremos tanto dinheiro, mas nós queremos controlar o que vocês estão fazendo, como vocês estão fazendo e quando. Nós dissemos, não, obrigado. Nós estávamos operando na lei da natureza e tem que ser livre isso. E se não é livre, então não é bom. Então, nós chegamos num ponto onde nós tínhamos um protótipo que estava funcionando. Vamos conseguir um porão de fabricação. Vamos conseguir um porão de alguém que possa colocar esses em uso, conseguir avançar eles. Então, os nossos homens das relações públicas de Warner ligou para o General Motors da GM. E ele disse, vamos lá, queremos falar com vocês. E ele disse, ok. E nós contamos a ele um pouco do que nós queríamos fazer. E ele trouxe alguns engenheiros e físicos e nós nos encontramos em Reverse, uma pequena cidade próxima de onde estávamos. E Carr trouxe uma maleta com uma de nossas naves, uma de nossas pequenas naves de película circular na maleta. E nós entramos, nos sentamos e nós discutimos que existe a geração de homens que ainda têm seus cavalos e são muito felizes com o seu estilo de vida. E existem pessoas com os seus Corvettes ou os seus Lamborghinis, e isso está bem. Nós não queremos perturbar isso, não queremos mudar isso. Todos podem estar confortáveis no estado de existência que querem ficar. Mas nós queremos ver o motor a combustão substituído por influências magnéticas e tirar as coisas do chão e ter casas e cidades e países sem problema. Quero dizer, é isso que queremos. Esta é a nossa intenção. Isto é o que iremos fazer eventualmente. Isto tem que acontecer. E este cara estava olhando para tudo com os olhos arregalados e tudo mais. E ele disse, o que vocês estão falando? Carr abriu a maleta. Ele só abriu a tampa da maleta. E podíamos ver a pequena nave. Nós tínhamos plástico que você podia enxergar através. Plástico látex, você podia ver através da estrutura da nave. E eles estavam sentados lá. Nós continuamos falando. Carr explicou, sim, nós só queremos saber apresentar esta ideia. Nós queremos só apresentar essa ideia. Não precisa acontecer da noite para o dia. Nós gostaríamos de apresentar a vocês. E então deixar os seus engenheiros e tudo mais trabalharem num programa onde eles possam gradualmente não substituir o carro, mas a complementar e com diferentes formas de transporte. E também, então, os engenheiros deles estavam examinando, olhando para ela. E eles, onde está a chave de ignição? Onde está o volante?
Não tem nada lá. É uma cabine. E cara disse, bem, é aí que entra a diferença. E não vai ser assim tão fácil explicar a vocês, mas tentaremos. Então Carr começou a explicar um pouco sobre a consciência. Quando você percebe que você a tem, você pode fazer coisas miraculosas. E então a pequena nave saiu da maleta e começou a se mover ao redor da mesa. Aqueles engenheiros estavam vindo olhar para ela e tal. E eles então disseram, tirem os seus casacos, pessoal. Queremos ver se tem algum controle remoto, se vocês têm algum controle remoto por aí. Se nós tínhamos controle remoto, veja só. Dissemos, vá em frente, procure, não temos nada. E eles disseram, como ela está funcionando? Dissemos, é simples, ela está funcionando porque nós queremos que funcione. É um princípio que não é aceito ainda na terceira dimensão. Ele foi esquecido, não aceitavelmente esquecido. E ele diz, o que isto quer dizer? Bem, é energia magnética, puro magnetismo, não é eletromagnetismo. Eu tenho 5 minutos, ok, obrigado. Então, de qualquer forma, então nós dissemos, nós queremos magnetismo porque não há poluição, não tem manutenção, nós não temos partes móveis. Esta coisa pode ir até as bordas do multiverso e nunca esgotar o combustível, porque tudo, a cola de tudo, é magnetismo. Ele mantém tudo unido. Este copo, tudo é magnetismo. E é isso que queremos usar como combustível. Bem, como o projeto e construção dessas naves é tudo magnetismo. E eles disseram, vocês são loucos, vocês são doidos. E eu disse, bem, é assim que é mesmo. E você nunca pode ter um acidente com energia magnética, porque você nunca bate. E as armas são obsoletas porque você opera elas com sentimentos bons, com boas intenções, e então não se precisa de armas. E eles disseram, bem, isto não se encaixa no nosso sistema que nós temos. Nós temos centenas de milhares de pessoas trabalhando para nós, por todo o mundo. Eles têm pagamentos toda semana, cuidam de suas famílias, e as crianças vão para a escola, e vocês estão fora da lei. São loucos. Vocês acabarão aborrecendo a Apple Car. Sabe, vocês não podem fazer isso. E Carr disse, não, nós queremos conseguir pessoas, dar a elas estes dispositivos. O centro disto é chamado o Tron, acumulador elétrico. Não é um gerador, ele acumula, como um zangão, a energia direto do ar que respiramos. E coloca ela nesta cavidade de ressonância, que consiste em algo como 2 cones de sorvete. Tetraedro, duplo, como isso. E ela chega lá dentro e começa a vibrar. E atinge a frequência de ressonância do eixo externo e das condições externas ao redor dela. E acumula a energia. E você pode convertê-la em energia vibracional, energia eletrônica, em qualquer tipo de energia que você queira usar.
E eventualmente, mesmo a eletricidade não será como é agora, não precisaremos dela. Porque não será perigoso. Você pode usar vibrações para fazer isso tudo. Entrar numa sala e iluminar ela com algo que não seja maior que isso. Isto é no que estamos trabalhando. É porque eu só tenho 5 minutos, então estou tentando entrar em tudo aqui, bem rapidinho.